Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui firmes e fortes para mais uma live, a minha penúltima live desta noite, desse dia 10 de abril de 2020, sexta-feira da Semana Santa. É minha penúltima do dia, essa jurídica, essa trabalhista. Eu vou ter a oportunidade de conversar com o professor e magistrado Rodrigo Trindade, que vai conversar sobre o direito trabalhista de emergência, né? Então, é uma oportunidade de ter mais uma interação, né, dentro desse mundo em que nós estamos buscando uma interação, até mesmo porque ficar isolado ajuda a enlouquecer, né? E a gente vai ter nesse ponto que acompanhar. Um momentinho só aqui. Pode entregar aí o pessoal que está embaixo, tá? Alô, tô de volta. Desculpe, tive que atender um telefone. Mas estou aqui com vocês. E aí, minha gente? Estou esperando o professor Rodrigo entrar. Acho que vou mandar uma mensagem aqui para ele, porque ele ainda não entrou, né? Deixa eu ver, ele estava pronto já. Já estamos com 62 pessoas no ar. E enquanto o pessoal enquanto ele não entra, eu posso tirar dúvidas de vocês em geral. Acho que estou à disposição para conversar sobre os aspectos trabalhistas, né? Aqui. Então vamos lá. E Yuri Pinheiro está aqui participando. Olha ele aqui, ele já está aqui, ó. Já estou aqui. Então vamos o revisão trabalhista, que é o doutor Rodrigo Trindade. Ele vai aparecer aqui. Olha aqui, olha aqui. Muito bem. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Páscoa. Estamos aqui reunidos. E eu estava dizendo aqui da minha satisfação de interagir pela primeira vez aqui no mundo virtual com Vossa Excelência, meu colega, magistrado e professor, que eu já conheço do valoroso trabalho, presidência da Amatra também, atuando na vida associativa, e que tem esse perfil ótimo, que é o revisão trabalhista, né? Para quem é da área trabalhista participando aqui da live, não deixe de seguir aqui o Revisão Trabalhista, onde você vai ter um material muito legal, né? E vamos hoje falar sobre a pauta mais disputada desse mundo. Ele está tomando um chimarrão, eu estou quase pedindo um acarajé para a gente poder ter uma interação, né? Mas se tivesse aí, eu estaria comendo um acarajé com você também. Seria uma beleza, mas aí não dá, porque acarajé é só na rua, né? Então a gente realmente fica mais restrito. Mas, Rodrigo, que prazer ter aqui você. E a gente vai bater um papo, né? Especificamente, a ideia da live, a gente sempre faz um momento mais de interação, de bater um papinho um pouquinho antes aqui, em geral, para o pessoal ir entrando, mas já temos, nesse momento, mais de 100 pessoas ao vivo, né? E aí a gente já pode bater um papinho, porque eu tenho feito com frequência, sabe? Tenho atuado, realmente eu acredito que a gente pode esclarecer os cidadãos e cidadãs sobre seus direitos, pode dar uma perspectiva crítica também, pode verificar também quais são aspectos das expectativas. Hoje está sendo um dia meio especial para mim, porque eu estou fazendo lives em vários sentidos. Hoje foi uma maratona já, foram 5 lives, né? Essa é a quarta. Eu ainda vou ter aqui. Eu tenho te acompanhado nas lives aí, Pamplona. Eu chego a achar que você tem um clone. Não é possível que exista um Pamplona só para tantas lives, para tanto trabalho. A gente está fazendo, estou tentando, porque parece-me que é uma forma muito legal de servir, né? E acho que, eu acredito, eu tenho repetido com frequência que uma das máximas da minha vida é aquela frase de Gandhi, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu vivo servindo, eu acho que é uma forma, e até mesmo porque a gente fica aqui meio enlouquecido, né? Sem fazer, não aguenta mais ver televisão, ver Netflix, ver, assim, eu já maratonei Breaking Bad, já maratonei aqui, estou buscando séries novas para ver, né? E aí a gente Casa de Papel entrou agora no Netflix. Hã? Como? Casa de Papel entrou. Eu já vi a 4ª temporada, entrou na sexta. Eu também já vi, eu estou revendo. Ah, sim, não. Eu peguei e vi logo a 4ª temporada toda de vez, numa sentada, já vimos todo. E aí, daqui a pouco, a gente
vai buscar mais uma série hoje. Mas vamos bater um papo, já batemos papo aqui inicial para interação. Já entrou bastante gente, já tem uma média de 120 pessoas participando ao vivo neste momento, e a gente depois vai ver o resultado final. E aí, gente, para começar, Rodrigo Trindade, ele é magistrado, professor, ele comanda esse perfil Revisão Trabalhista, que é ótimo, eu recomendo, eu quero que vocês sigam o perfil dele, sigam o meu perfil, R. Pamplona Filho, e também meus dois canais no YouTube, canal Pamplona e canal Papiano Pamplona. Esta live que eu estou fazendo aqui no meu perfil, eu vou baixar, a doutora Larissa Leite, que faz isso para mim, ela vai baixar e já vai colocar diretamente lá no canal Pamplona, com mais um dos destaques, para termos essa oportunidade de conversar. E aí, Rodrigo, eu vou passar a bola para ti, né? E para a gente entender qual o corte que você quer falar hoje. A gente disse, olha, qual o título que você quer falar? Direito Trabalhista de Emergência. Ótimo. É um título excelente. Acho que dá para fazer até um curso. Assim, né? Eu gostei, eu adoro essas coisas assim que são da criatividade assim, do marketing. Mas qual é a ideia de pensar isso sobre isso? Nessa conjunção de MPs que a gente discute constitucionalidade, que a gente ajuda a efeitos práticos. Como é que você tem visto isso? Diga aí, a palavra é sua, irmão. Pamplona, eu já vou falar sobre isso, mas antes eu só queria registrar a felicidade de estar falando com você, porque eu já acompanho aí há bastante tempo, já falamos pessoalmente algumas vezes. No Conamate? Sim, no Conamate, lá quando você cantou lá, já acompanhei, aqui fui espectador também. Mas pelo menos se algo de bom a gente consegue tirar desses momentos agora de pandemia é a possibilidade da gente ter um pouquinho mais de contato, ainda que à distância, de pessoas de quem a gente tem tanta admiração. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque eu tenho muita admiração. E tenho te admirado mais ainda, Pamplona, nesse momento, pela tua disposição de mesmo no feriado, tá aí fazendo essas lives. Sei que você não ganha nada com isso, não tem nenhum retorno econômico, eu sei disso, mas mostra um desprendimento, mostra um sentimento de cidadania, de auxiliar, né? Porque nesses momentos tão difíceis a gente vê gente que se sente abandonada, tem gente que se sente sem a menor esperança. E eu acho que a gente... E vejo você dar esperança para muita gente, mostrando que a gente conversando, trocando opiniões, a gente consegue ter esperança de construir um mundo melhor que virá adiante, que vai ser diferente. Eu costumo dizer que talvez esperança é uma palavra que seja muito a minha cara. Eu cunhei uma frase há algum tempo em que ela já serviu para os momentos em que se discutia fim do seu trabalho, momentos que discutia a própria noção da reforma trabalhista, e que serve nesse momento de pandemia. Nós vemos uma crise pandêmica, que eu quase estou chamando de crise pandemônica, mas, na verdade, é a ideia de que esperança, né, ela é tão importante que eu costumo dizer que o único direito verdadeiramente irrenunciável, inalienável, indisponível é o direito de ter esperança. Eu acredito nisso. E por isso que a gente luta. Verdade. Esse não admite ponderação. Isso aí. É isso aí. E aí, Rodrigo, o que é que você tem? Qual é a sua visão especificamente sobre esse novo sistema normativo que se organiza? Claro, a ideia de sistematização dessa linha de Luhmann é algo de uma construção, né, que nós fazemos do campo da teoria para tentar achar lógica em uma produção normativa que muitas vezes não é pensada de forma efetivamente sistemática, né? Aquela frase de Bismarck, né? Se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. Mas nós, como operadores do direito, cientistas do direito, pensadores do direito, aplicadores do direito, nós buscamos tentar sistematizar. E como é que você está vendo hoje essa busca de uma sistematização de um direito trabalhista de emergência? Tem um jornalista já falecido aqui da minha região que mudou um pouquinho a frase do Bismarck, que diz o seguinte: se nós soubéssemos como as leis e as salsichas são produzidas, nós cumpriríamos as salsichas e comeríamos as leis. Aparicio Torelli. Bueno, mas, Barão de Tararé, né? Perfeito, exatamente. Barão de Tararé. Está vendo, olha. Que bom. Pamplona, você toca num ponto que eu acho que é essencial, que é a busca da sistematização. Porque se nós tivéssemos tido
como reação normativa um novo código, um código para tratamento dessa pandemia, ou no mínimo uma grande lei que tratasse somente sobre as relações de trabalho, nós teríamos alguma sistematização. Nós teríamos alguma orientação geral de como fazer o cumprimento. Mas o que nós temos tido é outra coisa. Nós nos últimos dias, a primeira coisa que eu tenho certeza que você faz isso também. A primeira coisa que faz quando acorda é olhar o celular para ver se saiu uma nova medida provisória. MP, não, é verdade. Eu que tenho insônia, aí eu normalmente levanto 3, 4 horas e já tenho uma MP nova. O Renato Saraiva está repetindo lá uma imagem de um meme que você sabe, hoje é o operador do direito na área de trabalho, ou o magistrado, ou advogado, é um gatinho olhando para o governo e para as MPs. Perfeito. Você fica o tempo todo sem saber o que faz. Exato, porque a gente acorda e tem uma nova MP. Por isso que é importante pensar em sistematização, se não sistematização normativa, de texto normativo, no mínimo que a gente consiga estabelecer alguns balizadores para tentar unir esses novos normativos, principalmente medidas provisórias, mas também o Decreto 6, também a lei que saiu agora, a lei que saiu reconhecendo a pandemia e o estado de calamidade, e nós precisamos ter alguns balizadores. Porque se nós não nos definirmos esses nossos balizadores, onde nós nos assentamos, nós não vai conseguir fazer a aplicação desses normativos, que em muitos sentidos eles são complementares, eles precisam ser compreendidos de uma forma complementar. Então, Pamplona, eu vou usar, ou se você permitir, apresentar alguns balizadores que, para mim, têm me guiado para tentar entender esses normativos. Em primeiro lugar, algo que não é exatamente jurídico, mas é da vida, é social, é o reconhecimento de que essa pandemia vai nos causar prejuízos. Sim. De que ninguém vai sair incólume. Tá? Eu espero que todos nós sobrevivamos. Mas mesmo aqueles que sobreviverem, Deus queira, mas todos aqueles que sobreviverem vão ter prejuízos econômicos. Eu acho que essa é a primeira. Eu tenho dito isso nas lives trabalhistas. Eu sou um homem poliamorista, né? Eu ensino direito de trabalho e direito civil, professor de direito civil. E lá no campo do direito civil, hoje, eu fiz live hoje sobre a questão das relações contratuais. Ontem eu fiz live sobre locações empresariais. E o grande lance é perceber isso mesmo. Olha, gente, é uma situação absolutamente inédita e não fique achando que você vai sair incólume. Vai ter prejuízo. O que a gente precisa é perceber uma forma de minimizar esse prejuízo e talvez de dividir coletivamente. Exatamente. Então, é entender que vai ter prejuízo. E a distribuição desses prejuízos devem ser feitas, essas distribuições feitas a partir de regras jurídicas. Sim. Regras de imputação. Sim. E a partir de uma compreensão de que há capacidades econômicas diferenciadas na relação do emprego, nessa relação privada, que é a relação do emprego, há capacidades econômicas diferenciadas para fazer frente. E essas capacidades econômicas, elas são diferenciadas no modo geral, numa relação do emprego, mas para que a gente estabeleça quais são os instrumentos que devem ser utilizados para resolver essa situação, para diminuir os problemas, esses instrumentos são identificados a partir de cada relação jurídica de emprego que a gente vai analisar. Porque as relações são diferentes. Eu não posso estabelecer um mesmo remédio para uma grande empresa que tem uma gigantesca capacidade econômica, que tem uma capacidade de endividamento, tem patrimônio para se endividar, pode manter trabalhador em casa, pode manter trabalhador em teletrabalho, pode buscar empréstimos para pagar os salários. Essa empresa tem uma capacidade distinta de fazer frente à pandemia. É diferente do pequeno empresário. É diferente do microempresário, que são os grandes empregadores do país. Então, acho que o primeiro balizador é o reconhecimento de que as relações são diferenciadas e os remédios precisam ser diferenciados. Aqui a gente não pode ter a roupa sob medida. Não pode a gente pensar numa roupa que serve para todo mundo. O segundo grande balizador é a compreensão de que o microsistema trabalhista ele já traz algumas regras para fazer frente, para enfrentar esse novo ambiente. Então, nós já temos regras relativas à força maior, por exemplo. Isso aí foi Esse foi um tópico, aí me permite só dar um pitaco para ficar ainda mais na dinâmica, né? Que eu tenho também feito quase numa ironia fina, né?
Por quê? Porque há previsão. É interessante ver que pessoas que estavam como, talvez, trombetas do apocalipse, ou dizendo, olha, é preciso revogar essa legislação fascista dos anos 40, não sei o quê, e de repente começam a dizer, olha, a CLT tá aí, ó. Aí começa a falar do 502 e 503 na Força Maior, do fato do príncipe do 486. Então, de repente, eu tenho propugnado por isso, Rodrigo, dizendo o seguinte, ó, eu às vezes, as palavras têm poder, então eu digo, tenho cuidado, não estou dizendo que nós estamos vendo um renascimento do jeito de trabalho. Não, porque nunca morreu. É uma revalorização. Uma revalorização, a expressão é essa. Uma revalorização. Nós estamos tendo agora, se há algum tempo, e olha que estou em pós-graduação lá do Censo há muito tempo, a gente vê, olha, as pessoas, será que vale a pena ir para uma pós-graduação nesse momento? E eu digo, com certeza. Mas as pessoas há 2 meses, antes disso, diziam, não, acho que eu estou indo agora para o direito civil, para o direito contratual com o senhor. Eu digo, tudo bem, será muito bem-vindo, mas não desvaloriza o direito de trabalho. E agora nós estamos vendo a revalorização. Siga aí. Perfeito. Exato. A pandemia está mostrando a necessidade de revalorizar o direito de trabalho, mostrar que as regras pensadas há 70 anos, elas ainda têm aplicabilidade. É claro que quando se pensou há 70 anos a CLT, em falar sobre força maior, porque eu acho que nós dois temos opiniões parecidas ou se não idênticas a respeito da diferença entre factum principis e força maior, do que são aplicadas aqui. Mas quando foi pensado há 70 anos, ninguém pensou que a força maior seria aplicada por uma pandemia. Exatamente. Mas é uma situação análoga ao que foi pensado lá, e essas regras precisam ser aplicadas e reconhecidas como contemporâneas. Pelo menos exato. E até mesmo a atualização, porque a legislação não é atualizada online, né? Mas a própria atualização dos efeitos desses institutos lá previstos há mais de 70 anos, né? Nessa perspectiva, né? Olha, é preciso ver que lá tem uma indenização de antiguidade que na prática está em desuso, mas qual é o correspondente a ela? E aí o que é interessante, às vezes eu estou vendo as pessoas querendo invocar a CLT, mas sem ter os efeitos equivalentes da CLT. Ou então, pensando em força maior, então eu não pago nada. Eu digo, peraí, meu amigo, há uma disciplina normativa que tem que ser, no máximo, adequada, mas não negada a aplicabilidade, porque é direito positivo. Mas siga aí. Eu quero que você fale, eu sou do Pitaco hoje. Não, eu gosto sempre de falar com você e é sempre e fica muito dinâmico assim, a gente fazer essa troca de opinião. E eu acho que essa é a ideia da live, né? Exatamente. Não é ter uma palestra, né? Algo professoral e acadêmico. Bacana, legal a gente fazer essa troca aí. Estamos distantes, bastante geograficamente, mas próximos nessa vontade. Mas assim, Pamplona, o último dos balizadores aqui para mim, eu acho que você já adiantou aí, sem dar um nome, mas eu sei que você já adiantou. É o balizador da Constituição. Isso. É o balizador constitucional. O grande guia principiológico e de união, que vai atar essas medidas provisórias, que vai atar a legislação de emergência, o decreto número 6, todas essas MPs e a legislação que já existe no nosso Código do Trabalho, a CLT, é o centro normativo, o centro gravitacional normativo, como dizem os civilistas argentinos, né? O centro gravitacional normativo, que é a nossa Constituição. Da República. Então, acho que o sol do universo normativo, na expressão de um jurista italiano chamado Natalino Hirti, que eu gosto muito de citar nas minhas aulas de direito civil. Exatamente. A ideia de compreender o sistema normativo a partir da Constituição e não dela como acessório. Ou seja, é preciso entender a CLT com base na Constituição e não a Constituição com base na CLT. Exato. Isso para a gente parece tão óbvio isso, né? Mas é algo que a gente tem que repetir sempre, porque dá uma vontade de aplicar a legislação infraconstitucional sem olhar para a Constituição. E nesses momentos de crise, eu acho que dá mais vontade. Mas esse é o momento, Pamplona, da gente se conscientizar do seguinte: não existe uma Constituição para momentos normais e uma Constituição para momentos de crise. Isso. Porque o legislador constitucional, quando ele escreveu a Constituição, ele pensou também na necessidade de mecanismos emergenciais, mecanismos de redução de alguns direitos, garantias da própria Constituição, para enfrentamento de momentos de crise. Então,
é uma tentação que a gente precisa segurar, de deixar de aplicar a Constituição porque o momento é de crise, porque a Constituição prevê também esses momentos de crise. E creio que uma grande prova de maturidade das comunidades, de modo geral, é a possibilidade, é a habilitação que elas têm de passar, de atravessar os momentos de crise sem precisar descumprir a sua lei maior, que é a Constituição. Isso. Porque eu tenho visto, inclusive em muitas lives, não nas suas, mas em outras lives, tenho visto muita gente dizendo o seguinte: olha, em momentos de crise não se aplica a Constituição. Em momentos como esse aqui, a Constituição não é bem assim, ela tem que ficar de lado. Mas não, a nossa Constituição ela prevê também essas situações de momentos de crise e estabelece algumas regras de conduta. Preservar empregos à custa da Constituição, será que é algo que a gente deve fazer? E realmente, será que é algo que precisa ser feito? A Constituição estabelece mecanismos de preservação de empregos, mesmo nesses ambientes difíceis. A nossa Constituição, aliás, as constituições de modo geral, desde o início do século XX, é o que separa a barbárie da civilização. É ela que evita que as maiorias ocasionais façam abandonar a civilização. O erodir das cláusulas pétreas pode ser um caminho sem volta. Pode ser um caminho sombrio e que é algo que vai nos assombrar no futuro. Nós temos alguns exemplos históricos, aliás, muitos exemplos históricos, lamentavelmente, de abandono da Constituição, mas só por um momentinho, só por um momento de crise. E não deu certo. Não funcionou. Sabe? O problema de afastar a Constituição é justamente quem vai dizer qual é o momento para o retorno a ela. Ou seja, porque a partir do momento que não é uma situação excepcional, eu não tenho a menor dúvida que este momento é uma situação excepcional. É uma situação absolutamente inédita e a gente vai repensar a nossa conduta, a nossa postura. Eu tenho dito que, como eu gosto muito de trabalhar com arte, com poesia, deixa eu mandar um abraço aqui para o Dr. Dirley Cunha Júnior, que eu vou fazer uma live com ele, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, está aqui assistindo, prestigiando também. Um abraço aí e para todos os amigos e amigas aí participando. Mas é preciso dizer que não há a menor dúvida que essa é uma situação excepcional. Mas aí nós temos que ver mecanismos que permitam a aplicação de medidas de emergência sem desvirtuar ou violentar a Constituição. Então, pensar em interpretações que possam permitir algum outro tipo de... porque interpretar é estabelecer o sentido e o alcance da norma e que se possa eventualmente revisar numa sociedade aberta de intérpretes, né? Mas que possamos, nesse ponto, não desprestigiar ou excepcionar a Constituição. E essa, sem sombra de dúvida, é uma diretriz. Eu acho, muitas vezes, como eu estou discutindo em algumas lives, eu digo, olha, gente, por favor, você quer defender que pode o acordo individual? Tudo bem, defenda, mas não defenda dizendo que é percepcionar a Constituição. Permita uma interpretação que diga isso. Eu tenho dito, independente de concordância ou não, aqui é uma regra básica, nada nos é pertencente, senão o nosso pensamento. Eu tenho dito, olha, pessoal, é preciso entender um pouco a MP 936, que a gente pode achar um aspecto de constitucionalidade nela se a gente redimensiona o que quer dizer irredutibilidade. Por quê? Porque eu não tenho a menor dúvida, redução de salário só por norma coletiva, só por negociação coletiva. Não há a menor possibilidade de dizer algo em sentido contrário. E defender algo em sentido contrário é negar a Constituição e tentar buscar um jeitinho de excepcionar por causa de um momento de caos que a gente vive. Mas a gente pode, por exemplo, independente de ser acolhido ou não, e eu tenho falado com isso, é preciso que a gente tenha na nossa consciência, no nosso papel de jurista, alguma concepção. E aí a irredutibilidade pode ser interpretada, talvez, não estou dizendo que é a verdade, mas a irredutibilidade do salário hora. Ou seja, com o 936, diz, olha, estou flexibilizando, pelo menos porque é uma jornada a tempo parcial. Concorde-se ou discorde-se, mas não quero negar a previsão constitucional. Porque afirma que a Constituição pode ser excepcionada por causa de motivos é alguma coisa que nós nunca vamos aceitar.
Exato. Um jurista nunca pode dizer que a Constituição, em certos momentos, não podem ser aplicados. Como quando nós chegarmos junto ao Criador, nós não vamos poder dizer que em certos momentos da nossa vida a virtude não foi adequada. Nós não estamos num estado de sítio, nós não estamos num estado de defesa. A Constituição determina que as únicas situações de possibilidade de não cumprimento de direitos e garantias fundamentais são estado de sítio e estado de defesa. Exato. O que nós temos aqui é o chamado estado de calamidade. Não é nem previsto na Constituição. Ele é definido em legislação infraconstitucional Exato. Como uma situação inusitada, pitoresca, de grande provação, em que há necessidade de utilização de medidas extremas e permite que o administrador faça isso e aumente os gastos públicos sem que haja incursão em crime de responsabilidade. Não está previsto na Constituição. E é importante a gente registrar que o direito do salário não ser diminuído, a não ser por norma coletiva, é um direito e uma garantia fundamental. Sim. Acreditam que é o momento de diminuir salário sem garantia de norma coletiva? Bom, então vamos passar para um outro estágio de emergência. Não. Vamos pensar. Eu acho, não estou defendendo isso. Não acho que é esse momento. É isso que eu não quero chegar. Não, e não precisa. E não precisa. Quando a gente está falando que a Constituição ela já prevê situações emergenciais, ela já prevê na situação da redução de salário. Ela diz o seguinte, olha, é possível reduzir o salário por norma coletiva. E essa norma coletiva pode ser utilizada justamente nas situações de graves crises econômicas. E é isso que diz as duas leis que nós temos de redução de salário por norma coletiva. A lei de 65 e depois a lei de 2015, a lei 3.189 de 2015, situações de graves crises econômicas, que são as situações que nós estamos vivendo hoje. Então eu fico muito incomodado até quando eu escuto juristas dizendo que a Constituição não previu esse tipo de situação. Não, essa Constituição ela tem essa previsão, sim, apresenta os instrumentos que a gente pode utilizar para a redução de salário. E tenho visto algumas análises que, no meu modesto pessoal e humilde sentir, são equivocadas na análise da possibilidade de redução de salário. Você já começou a citar algumas aí, Pamplona, e eu fico muito feliz de ver que a gente converge em praticamente tudo. A primeira delas é de dizer que é possível reduzir salário desde que se preserve o valor do salário hora. Não, só um pouquinho. Se a gente disser que eu posso reduzir salário desde que preserve o salário hora, eu posso, então, vamos levar ao infinito, então eu posso reduzir o salário dizendo que o salário vai ser só de 1 hora por mês, mantido o valor do salário hora. Não é essa a compreensão óbvia da Constituição, que a redução de salário ela existe para permitir a sobrevivência da pessoa, e aí está se tratando não somente da sobrevivência da hora, mas a sobrevivência do mês. É por isso que o salário costuma ser contado por mês. Está bastante equivocado também quem chega a defender que é possível a redução do salário com a alteração de jornada a tempo integral para jornada a tempo parcial. Porque não é isso que diz a lei. O artigo 58, parágrafo 2º da CLT nos informa que a passagem da jornada de tempo integral para o tempo parcial só pode acontecer como por norma coletiva, que é o que está determinando a Constituição, parece tão evidente. Então, são argumentos que me parecem equivocados. Também me parece equivocado o argumento que a gente tem escutado por aí, de que a gente não citou, mas eu sei que a gente está falando sobre a liminar do ministro Lewandowski. Então, a liminar do ministro Lewandowski, que determina o óbvio, que é o cumprimento da Constituição, cumprimento da passagem pelo sindicato, ela trouxe insegurança jurídica. Não, a segurança jurídica ela já estava posta na Constituição, porque a Constituição já mandava que o acordo coletivo fosse um instrumento único para a passagem à redução de salário. O que trouxe insegurança jurídica foi uma medida provisória, foi a medida provisória 936, que descumpriu a regra de segurança jurídica posta desde outubro de 1988, que determinava que deveria ser tratada somente por norma coletiva. Então, a insegurança jurídica ela foi trazida pela medida provisória. E não me digam, não aceito que digam, da impossibilidade que existiria hoje de trazer os sindicatos para a negociação. E aí eu vou dar
Eu sei que academicamente não é bacana. A gente que é professor sabe trazer exemplos pessoais, mas eu preciso trazer um exemplo pessoal. Eu sou juiz titular de uma vara do noroeste do Rio Grande do Sul, espremida entre a província de Corrientes, na Argentina, e o oeste de Santa Catarina. Lá na vara em que eu atuo, eu fui chamado pelo sindicato e por uma grande empresa para fazer uma mediação há 2 semanas para tratar sobre acordo coletivo sobre redução de salário. E o sindicato prontamente aceitou essa mediação. Nós marcamos com 2 dias unicamente de diferença. Foi apresentado numa sexta-feira, nós marcamos acho que numa segunda-feira e acordamos e em 2 horas está estabelecido, fecharam ali os termos gerais do acordo coletivo. Então, os acordos coletivos já vinham sendo produzidos para redução de salário e redução de jornada. Então, eu tenho muita dificuldade de aceitar quando dizem que existe uma impossibilidade nesse momento de chamar os sindicatos para negociação. Os sindicatos a maior parte dos sindicatos estão presentes para isso, e a própria liminar do ministro Lewandowski, ela esclarece que caso o sindicato não se disponha a fazer a negociação, realize atos antissindicais, vi aqui que inclusive tem o Yuri Pinheiro está nos assistindo. Sim, grande figura. E o Yuri Pinheiro escreveu um bom artigo que eu li agora de manhã falando sobre atos sindicais. Estou fazendo jabá para ti, tá, Yuri? Falando sobre atos antissindicais do sindicato que não realiza os atos necessários para a negociação, que seria um ato sindical e, portanto, supriria essa necessidade de passagem para o sindicato. Então, vejo a liminar do ministro Lewandowski foi muito coerente, foi adequadíssima, conseguiu preservar a Constituição, e essa é a função de um ministro de uma corte constitucional, e preservou a Constituição, produzindo uma análise adequada para esse momento, criando condições de operação, de operacionalidade para passagem, para eventual redução de jornada de salário. Uma das questões, por exemplo, que as pessoas suscitam com muita frequência em relação a essa liminar é também são circunstâncias de fato, né? Em função, digamos, do esvaziamento da própria estrutura sindical decorrente da Lei 13.467 da reforma trabalhista, com a falta do custeio. Nós tínhamos muitos sindicatos que estavam literalmente fechados, que tinham com as portas fechadas. E aí, nesse ponto, a dificuldade operacional de fazer com que haja uma atuação. Principalmente lembrando numa ideia de um país continental e que a realidade de sindicatos do Rio Grande do Sul é diferente da Bahia, é diferente do Amazonas, é diferente do Distrito Federal, né? São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas. Então, muitas vezes nós estamos numa situação, e eu vejo isso com frequência, nessa atuação pelo sindicato. Se há, e aí há uma discussão que eu trabalho como professor de direito civil, na ideia da teoria geral do direito civil, pensando no negócio jurídico, a manifestação de vontade estabelecida num acordo individual, os sujeitos são empregado e empregador, né? Quando nós pensamos na atuação do sindicato, ele vai atuar efetivamente como sujeito dessa relação, ou seja, a manifestação de vontade é dele. Mas nessa circunstância, pensando em prazos, pensando em aspectos de uma necessidade de resolução rápida, e o que eu tenho visto é porque eu tenho feito live no Brasil todo. Eu recebo inbox no Instagram. Eu não posso dizer, gente, eu não posso responder consulta porque eu sou juiz. E aí eu tenho uma redação na própria Loman. Mas eu recebo as informações de sindicatos que têm sido chamados e simplesmente digam, eu não aceito os termos dessa conciliação porque ela é puramente para violentar direitos trabalhistas ou algo do gênero. Então, ou sindicatos que têm pedido ou exigido, vamos usar a expressão, algum tipo de contribuição pecuniária para celebrar o acordo coletivo. Então, é uma situação que, às vezes, é muito complicada, até mesmo dos mecanismos de cerceio ou de repressão desse tipo de postura. Não sei a realidade do Rio Grande do Sul, né? E vejo aí, por exemplo, um sindicalismo forte, atuante, e que traz para uma noção de mediação. Olha só que coisa interessante. Mas sindicatos estão hoje cobrando para poder celebrar o acordo. Ou seja, nós estamos verificando aí quase uma busca de uma nova fonte de renda
para algo que não era a razão da Constituição. Quer comentar um pouco sobre isso? Claro, claro. Mas deixa eu só fazer um jabazinho aqui para o nosso tribunal, sabe? O nosso Sim. Tribunal do Rio Grande do Sul, Pamplona, acho que tem funcionado muito aqui as mediações, porque quase imediatamente à decretação do estado de calamidade, o nosso tribunal ele criou um mecanismo facilitado de mediação. Então, a própria página do tribunal já permite que as empresas ou sindicatos busquem na página do tribunal a mediação. Então, a mediação vem sendo feita pela vice-presidência do tribunal. Nosso vice-presidente faz, acho que, 2 a 3 mediações por dia e já conseguiu mediar diversos acordos coletivos, impediu diversas situações de dispensas em massa. E tem deprecado também para juízes de primeiro grau, que é o meu caso. Aqui me foi deprecado fazer essa mediação e felizmente conseguimos mediar. Mas você traz questões muito importantes. Primeiro, a situação precária que os sindicatos se colocam hoje. E a reforma trabalhista foi a grande culpada sobre isso. É que é importante a gente definir as culpas. Posso só fazer um detalhe, porque você esclareceu, mas eu quero esclarecer para os cidadãos que estão ouvindo aqui. Por quê? Porque magistrado, a priori, não pode fazer mediação fora do campo do processo judicial. Mas perceba que é uma situação que aí está previsto, inclusive, na CLT, como uma fase pré-processual, né, pensando no eventual dissídio coletivo, que obviamente não vai ocorrer, mas nesse caso está sendo, digamos, delegado pela presidência, no caso da vice-presidência, que tem a atribuição no TRT da 4ª, para o juiz de primeiro grau fazer a mediação, até para que não depois dizem, agora os juízes estão fazendo mediação a todo jeito. Não, é em função de uma delegação nessa circunstância. É sempre importante esclarecer, porque, sabe, a palavra é verba vola scripta manna. Então, ou seja, vamos botar as coisas aí para explicar para todo mundo. Siga aí, querido. Claro, e tem sido muito importante isso. E é interessante também que a vice-presidência passe também para os juízes de primeiro grau, porque são as pessoas que conhecem a comunidade, conhecem as empresas, conhecem as capacidades, as seriedades, sabe? E entende as capacidades econômicas, principalmente ali da região. Mas essas mediações têm sido muito saudáveis, têm nos ajudado muito aqui. Eu acho que outros regionais também têm feito isso. Você trata, então, dessas questões importantes, Pamplona, sobre as dificuldades de atuação dos sindicatos. Bom, os sindicatos, a decisão do ministro Lewandowski, ele já previu as circunstâncias do sindicato se negar a fazer negociação. E nessas situações, em caso o sindicato se negue a negociar, ou não responda, ou se negue a fazer negociação, aí está, na visão do ministro Lewandowski, está cumprida a determinação constitucional de passagem para o sindicato, da negociação coletiva. O sindicato não quer negociar, então volta para a negociação individual. Mas aquela previsão da CLT, aí vamos discutir se chamar federação ou confederação, o que é que você acha? Aqui eu acho que é 617, exato, eu acho. 617. Da CLT, eu acho que a empresa deveria eu acho que a empresa deveria fazer o seguinte, ela deveria comunicar já ao mesmo tempo. Sindicato, a Volia tem decidido isso, o Bezerrinho ficou também simpático com essa ideia. Até para ganhar tempo, tá? Exato. Ganha bastante tempo. Então, se o sindicato não responder, não quiser negociar ou exigir pagamentos da empresa para o sindicato, aí a conduta é antissindical. E sendo uma conduta antissindical, ela é equivalente, ela equipara a negativa de sentar à mesa para fazer a negociação. Nós temos até uma convenção da OIT, acho a convenção número 98, que trata sobre isso, Brasil signatário, realização de atos antissindicais também são assim considerados quando o sindicato é financiado. Ele é mantido economicamente pela empresa. Então, isso é vedado e caso o sindicato exija esse tipo de conduta da empresa, se reconhece como ato antissindical. O efeito prático para isso havendo esse tipo de cobrança, a empresa não precisa manter a negociação e retoma a negociação individual. Mas aí eu tenho escutado também dizer assim, algumas pessoas que são críticas a essa decisão do ministro Lewandowski, por via de consequência críticas também ao cumprimento da Constituição, dizendo que se perde muito tempo com isso. Primeiro faz a negociação individual, depois vai tentar a negociação coletiva. Bom, é muito fácil ganhar tempo. Cumpra-se a Constituição.
busque-se primeiro a negociação coletiva. Se inicia da negociação coletiva, não iniciar da negociação individual. Até porque a Constituição é clara que tem que começar, tem que ser a negociação coletiva. O ministro Lewandowski disse o seguinte: olha, caso a negociação coletiva não funcione, aí sim nós passamos para a negociação individual. Mas o primeiro passo a ser tomado é o passo constitucional da Constituição, que é buscar a negociação coletiva. E tem sido facilitado. Tenho essa experiência individual. A própria medida provisória 936, ela já estabeleceu algo que eu defendia já há algumas semanas, e tinha escrito um artigo sobre isso, da possibilidade das convocações e deliberações dos sindicatos serem feitas a partir dos instrumentos eletrônicos de comunicação instantânea. Até pelo Instagram, por WhatsApp, por e-mail, se reconheceu possibilidades. Então, eu sou muito reticente quando escuto dizendo que não há possibilidade de negociação sindical, sindicato não vai querer negociar, ou não tem como se reunir para fazer assembleia sindical. Não, os instrumentos estão postos. Olha, uma das coisas que eu achei mais interessante aí dessa nosso papo aí, eu digo que já estamos há 40 minutos falando, então a gente vai ter que já ir para um encerramento, porque senão a live cai, né? Mas que eu confesso a ti que eu quero lhe fazer uma provocação, né? Porque eu vejo como o TRT da 4ª Região é muito organizado, tenho grandes amigos aí, o doutor Francisco Rossal também é um cara que eu sou super fã, preciso fazer uma live com ele. Né? Que é o vice-presidente. Que é o vice-presidente que tem feito as mediações. Gente muito boa. Vou até provocar isso para ele, para ver se ele não quer fazer uma live sobre isso. Né? Na verdade, eu acho que, independente dos aspectos do esvaziamento ou não da MP 936 pela decisão do ministro Lewandowski, que é um tema polêmico, é um tema... Acho que a regra de segurança estabelecida na Constituição sem sombra de dúvida, é o que nos interessa mais. E nesse ponto, talvez... Eu vou provocar o Rossal. Estou te provocando, mas eu vou provocar pessoalmente o Rossal. Né? Se esta prática do TRT da 4ª Região, se nós não poderíamos, talvez pela cola precó, ou por qualquer coisa, talvez eu provocar lá o beta-culano, alguma coisa assim, né? Para quê? Para disseminar essa prática. Porque se a gente no campo da nossa atuação como magistrados, eu estou como juiz desde 1995, contando meu tempo de servidor desde 92. Se nós verificamos sempre essa ideia de disseminação de boas práticas, parece-nos que essa iniciativa do TRT da 4ª de disponibilizar no seu próprio site uma forma de viabilizar uma mediação via Poder Judiciário, em que pode, através de um instrumento, pelo WhatsApp mesmo, já delegar a magistrados para atuar nesse ponto. Eu acho que isso pode ser, nesse ponto, um avanço para a efetividade da prestação jurisdicional e, na verdade, da promessa constitucional. Porque eu confesso a ti, querido Rodrigo, e acho ótimo, porque eu realmente acredito, Mito, nada nos é pertencente senão o nosso pensamento, a liberdade para que nós possamos pensar e falar. E eu tenho dito isso no meu dia a dia. Eu não sou nem mortadela nem coxinha. O que eu não sou é pamonha. Ou seja, eu quero tomar atitude e apoiar toda medida que seja efetivamente reversível para a cidadania. E eu não tenho dúvida que a promessa constitucional é pela via coletiva. Então vamos buscar uma efetivação e um estímulo para a via coletiva. Eu confesso a ti que adoro te ouvir falando e a sua argumentação é sensacional. Mas esse tópico especificamente, sabe, saltou-me aqui. Eu digo, parece-me que eu vou, quando eu terminar aqui as lives de hoje, eu vou mandar um WhatsApp para o Rossal. Eu digo, Rossal, que história é essa? Vamos conversar sobre isso e, mais do que isso, vamos escrever um texto e caminhar para os tribunais, porque parece-nos que aí, e falando como alguém que ama já trabalhou, acho que um pouco mais velho que você. Eu vou fazer 48 anos, estou na Justiça do Trabalho desde os 19. Né? Fui juiz com 23. E eu digo com liberdade, é preciso, e a minha geração não vai se aposentar, então eu vou ficar lá até a expulsória. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Parece-nos que a lógica
aqui é de valorização do nosso ramo do judiciário. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho pode assumir um protagonismo nesse ponto para a efetivação dos preceitos constitucionais e aí sim, evitando um abuso de poder econômico, evitando as distorções, atuando de forma receptiva e chancelando aí sim no campo. Não na chancela como um amém, mas numa chancela como dando um instrumento de validade pela via da mediação. Confesso a ti que eu adorei a ideia. Eu estou assim encantado. E aí, sinceramente, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente daqui a pouco tem que desligar, mas eu achei assim uma contribuição sensacional. As mediações são muito simples que nós fazemos aqui, Pamplona. Elas são as partes, ou o sindicato, ou as empresas, ou a associação empresarial, clica no ícone, já indicando o endereço eletrônico da outra parte, da outra associação. O juiz, então, cria uma sala pelo Hangout, pelo Google Meeting. Eu tenho feito dessa forma. Crio uma sala, chamo eles, ficamos os três virtualmente reunidos e definimos juntos quais são as cláusulas gerais dessa composição. Não é feito um acordo como em ata, como a gente faz em processo individual. Sim, claro. Mas o objetivo Pamplona, acho que você traz uma contribuição excelente, que é trazer o DNA, de volta o DNA da Justiça do Trabalho, da composição. Nós somos a justiça da composição e do acordo. Não o acordo por si, porque é para não fazer sentença, mas é o acordo que é feito para pacificação social. Mas eu estou falando isso, Rodrigo, o dia todo. Hoje foi engraçado. Eu falei ontem também na live com o João Glicério sobre a alocação. Precisa entender que a gente tem que mudar o paradigma, mudar o modelo de forma de solução, porque a gente fica na faculdade aprendendo a brigar. A gente faz petição inicial, contestação, sentença, recurso, execução. A gente não aprende a resolver problema. E, na verdade, o papel do Justiça do Trabalho é resolver o problema. É ser um instrumento de pacificação social. E isso pode ser eu adorei essa expressão também. Vou incorporar no papo. O resgate do DNA da conciliação que está no Justiça do Trabalho. Eu que sou um coroa, eu ouvia, quando estava na graduação, os professores dizendo: Justiça do Trabalho o supermercado jurídico, o pessoal só quer conciliar. E depois eu vi esses mesmos professores vindo isso com a Lei 9.099, com a conciliação na transação penal e outras formas. Ou seja, quem sempre esteve certo somos nós. E como diria o Garfield, é difícil ser modesto quando você é melhor. Excelente. Eu acho que com tudo isso a gente consegue resumir o seguinte: nós precisamos chamar uma cultura colaborativa. Sim. Nas situações de crise, a gente está com tantos problemas, com tantas crises, tantas dificuldades, tantos desgovernos, tantos descaminhos, que a grande contribuição a gente produzir é mostrar o que está no nosso DNA, que é a cultura colaborativa. E se a Justiça do Trabalho não servir para dar esse exemplo para os outros ramos do judiciário, não teremos outros exemplos. Perfeito. Né? Às vezes, bom, tu deve acompanhar isso. Às vezes a gente vê assim, a Semana da Conciliação no CNJ, né? Onde nós faremos mais acordos. Bom, nós inventamos o acordo judicial. Exatamente. Nós inventamos o acordo judicial. E tem sido muito importante, Pamplona, essas tuas lives aqui, porque você falou de coxinhas e mortadelas. Eu também não sou embutido nenhum, não sou nenhum desses embutidos ou salgadinhos, mas eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, que é nem atuar de forma crítica a tudo que aparece, e aplaudir tudo que aparece e cumprir sem qualquer interpretação, nem criticar tudo. Exatamente. E não querer cumprir nada porque veio de X ou veio de Y. Exatamente. Eu acho que o grande papel do judiciário, não só dentro dos gabinetes, mas numa cultura que nós temos, é tentar ter a sensibilidade de conhecer os dois lados, ter a sensibilidade de reconhecer os problemas que são causados por essa crise, tanto para empresários como para trabalhadores, e criar uma solução que não seja tão ruim para um lado nem para outro. Eu acho que essa é a mensagem dessa live, sem sombra de dúvida. Meu amigo, foi um prazer, foi uma honra, foi um privilégio, foi um aprendizado e foi, na verdade, hoje, você foi meu muso hoje, né, para inspiração de novas ideias a aplicar.
Eu estou muito feliz com isso. Quero dizer a todo mundo que assistiu, mais de 200 pessoas ao vivo, né, que sigam aí o perfil Revisão Trabalhista, que é feito pelo Rodrigo. Sigam meu R. Pamplona Filho e os meus 2 canais no YouTube. Essa live, para estar perguntando, vai ficar gravada aqui às 24 horas, que o Instagram permite, mas vou fazer o download e colocar lá no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Não deixe de acompanhar. Por gentileza, eu faço isso e divulgo. Eu não ganho absolutamente, não ganho um tostão furado para fazer esses lives. Mas, na verdade, é a ideia de estar servindo a cidadania e renovando sempre a esperança. Pessoal, tem sempre alguém que entra aqui pedindo para mandar um abraço para a torcida do Bahia. Então, a torcida do Bahia, um grande abraço para toda a torcida do Bahia. Mas como eu defendo as minorias também, vai para a torcida do Vitória também. E para você, você é Grêmio ou Internacional? Eu sou sócio, inclusive, do Esporte Clube Internacional, com muito orgulho. Então, muito bem. Mas não sou clubístico, não torço contra o co-irmão, torço pelos bons times e tenho uma grande simpatia pelo Bahia, principalmente pelas ações sociais que o Bahia produz. Incríveis essas ações que o clube produz. Queria muito que o meu clube produzisse ações parecidas com o que o Bahia faz. Amém. Meu querido, um abraço, um beijo em todos aí da casa e a gente se encontra. Uma boa Páscoa a todos vocês. A gente se encontra aqui. Eu gostei muito dessa live. Mande logo uma mensagem para o Rossal. Eu vou entrar em outra live, só vou poder mandar depois da outra live. Mas diga para o Rossal, eu quero fazer uma live com ele sobre esse tópico. E acho que vai ser muito legal a gente ter a oportunidade. Quero agradecer a todos e a todas. Rodrigo, dou a palavra para você se despedir, que já vai ter que terminar. Pamplona, a minha despedida é só de reafirmar a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, dizer que te acompanho, cada vez te acompanho mais, e dizer que você faz um trabalho que exorbita as nossas obrigações profissionais, faz um trabalho de cidadania, de esclarecimento das pessoas e nos apresenta um espaço que é verdadeiramente democrático, apresentando diversas versões, mas sem deixar de se posicionar. Porque isso. Nem eu, nem você jamais seremos pamonhas. Amém. Não, exatamente. Meu amigo, um grande abraço. Boa Páscoa a você. A gente se encontra aí pela vida. E quem sabe em outras lives no futuro. Um abraço. Até mais. Tchau. Até mais.